Boa noite. Nessas mensagens, nessa série de mensagens, gostaria, com a graça de Deus, poder compartilhar um pouquinho com você sobre exemplos, sobre mensagens da Palavra de Deus, sobre fé, mas uma fé bíblica, né? Porque fé, para nós termos fé, tem que ser uma fé bíblica, porque senão ela não vai passar de uma crendice, de uma simplesmente acreditar. Mas quando realmente entendemos sobre fé biblicamente, nós entendemos que ela vai muito além. Por quê? Porque a própria palavra de Deus nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, das coisas que não vemos. Então, baseado nessa definição de fé, que fé é a certeza daquilo que esperamos, mesmo que nossos olhos físicos ainda não tenham contemplado aquilo que esperamos, mas que nós olhamos pelos olhos da fé. Tudo aquilo contemplamos com os olhos do nosso coração, mas crendo biblicamente, vai acontecer. Então, eu quero iniciar essa série de mensagens sobre fé, falando do cego Bartimeu, que todo mundo já conhece essa passagem da Palavra de Deus. Mas vamos fazer uma leitura dela para a gente ver os detalhes que eu queria compartilhar com você. E então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Alguns pontos aqui me chamam muita atenção e eu já compartilhei com alguns irmãos meus essa mensagem, e que nós entendemos perfeitamente a respeito de fé, de uma fé bíblica. Bartimeu tinha essa fé. Bartimeu estava cego, mas ele ouvia muito bem. Esse é o nosso primeiro ponto. Saber que Bartimeu, por mais ele era cego, ele não conhecia, não tinha conhecimento, não viu, não sabia quem Jesus era fisicamente, mas ele ouvia e ele sabia que Jesus estava se aproximando. E sabia quem era Jesus, porque quando ele clama Jesus, filho de Davi, ele demonstra que sabe exatamente que era o Messias. Era aquele enviado da parte de Deus que poderia transformar a sua vida. Ele já sabia disso quando ele fez a declaração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele, por mais cego que fosse, mas ele ouvia. E percebendo que Jesus estava a caminho, percebendo que Jesus estava vindo, ele não perdeu a última oportunidade no caso, a oportunidade que ele estava tendo, que poderia ser a última, porque Jesus só passaria por aquele lugar mais uma vez. E ele não perdeu, ele foi, gritou, clamou. Talvez eu e você nessa noite precisamos ver que a saída está em Jesus. Outras nós não via saída em outras coisas, mas em Jesus há a saída. E temos que clamar, clamar e clamar, mesmo sendo repreendido como ele foi. Mesmo que esse cego repreendido e falando para ele ficar quieto, parar de incomodar o mestre, parar de gritar, ele clamou, ele clamou. Assim é nós temos que clamar cada vez mais alto para atrair a atenção de Jesus. Porque quando clamamos, quando não desistimos, quando batalhamos com a nossa fé, quando clamamos por algo, pode ter certeza que a atenção de Jesus é despertada. E Jesus parou por causa dele. Foi por causa dele que Jesus parou. Jesus estava naquele caminho rumo a Jerusalém, rumo à sua crucificação. Mas Jesus parou por um instante por causa do clamor daquele cego. Jesus para por nosso clamor. E vejamos mais algumas atitudes de Bartimeu. Ele lançou a capa. Antes mesmo de ser curado por Jesus, antes mesmo de receber o seu milagre, ele de um salto lançou a capa. Ou seja, o que significa isso? Ele lançou fora tudo aquilo que se identificava com o seu passado,
tudo aquilo que tinha a ver com o seu passado de cego e de mendigo. Apesar dele ainda não ter sido realizado um milagre fisicamente, ele recebido um milagre, mas ele, com essa fé verdadeira que ele tinha, ele já abandonou o que era o seu estilo de vida antes. Através dessa capa representa tudo aquilo que era o passado dele, tudo aquilo que ele não queria mais. Ele queria uma nova vida, ele queria uma transformação. Ele não queria apenas, o milagre não era apenas uma cegueira física, mas nesse caso nós entendemos que era uma transformação da parte de Bartimeu. A fé dele gerou uma transformação por inteiro, não apenas no físico. E essa fé, essa perseverança que ele teve, levou a Jesus a perguntar para ele: o que queres que te faça? Talvez hoje essa pergunta está sendo feita para você, meu querido, minha amiga, meu amado. Jesus está perguntando: o que queres que te faça? Não tenha medo de ser claro com Deus. Ore com fé e propósito. Fale exatamente para o Senhor Jesus nessa noite aquilo que você quer que Ele te faça. Porque é Ele que tem todo o poder para fazer e realizar todas as coisas. A nossa parte é ter fé. A nossa parte é batalhar para que nossa fé seja aumentada. E um devocional como esse que, não sei, porque de repente você te levou a ouvir essa mensagem nessa noite, é porque realmente Deus quer falar com você e quer que você seja específico, quer que você seja claro. O que queres que te faça? E quando você tiver essa atitude, da mesma forma que Bartimeu, em dizer para Jesus claramente aquilo que você precisa dele, ele vai dizer assim como também ele disse a Bartimeu: vai, que a sua fé o curou. Vá, que a sua fé o te salvou. Vá, a tua fé te transformou. Vá, a tua fé te libertou. Seja lá aquilo que você está precisando nessa noite, de cura, libertação, salvação, transformação. É Jesus que vai dizer para você: vá. Você está livre disso. Você está livre da sua velha vida. Você está realmente dando um passo de fé para uma nova vida, uma nova jornada. E quando o Bartimeu fez isso, o que aconteceu? Ele era um mendigo cego à beira do caminho. E deixou esse à beira do caminho e seguiu Jesus no caminho. Quando você entender da mesma forma que Bartimeu entendeu e deixou a beira do caminho para seguir Jesus pelo caminho, você também não só receberá o teu milagre, não só receberá a sua bênção, mas você vai entender o que é seguir o abençoador. Você vai querer o abençoador para a sua vida. O abençoador é Jesus. É Ele que quer estar com você o tempo todo. Ele não quer apenas te dar a bênção da cura, não. A bênção da libertação, da salvação, da libertação. Ele não quer apenas te libertar e te curar. Ele quer a sua vida. Ele quer você. Meu amado, meu querido, entenda isso. Ele não quer apenas te curar, não. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Ele quer você por inteiro. Então se entrega a Ele e siga Ele. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando nessa noite, em nome de Jesus.